Oi, gente! Oi, gente! Estamos gravando o nosso último episódio do ano e o nosso convite é para vocês reviverem o que aconteceu, agradecer pelas histórias que se passaram, né? E então fazer novas metas para o futuro. Respira fundo e vem com a gente. Tia, e como foi esse ano para você? Esse ano foi um ano de muito aprendizado, muito autoconhecimento. Foi um ano que eu me dediquei a me comunicar melhor, né? Então, o ano passado, no finalzinho do ano, né, de 2024, eu fiz a lista, né, das metas que eu queria e esperava do ano de 2025. E ali eu escrevi que eu precisava melhorar a minha comunicação, a forma de eu me comunicar com as pessoas, de me entender melhor também. E aí eu me propus a fazer algumas coisas diferentes, né, eu nunca tinha feito antes, né, eu fiz aula de teatro, fiz, né, a minha última apresentação, fiz no palco, você foi lá. Que foi muito linda, por sinal, parabéns. Obrigada. E aí a gente fez, né, essa apresentação, então liberei esse lado meu artístico, né, não só da parte teatral como atriz, mas também como dançarina, né, eu fiz aula de jazz, foi um ano que eu aprendi muito ali, né, também fui no palco ali do teatro, fiz a minha apresentação, foi muito bom, e trazer essa parte artística me ajudou a me expressar, tanto na dança quanto no teatro, né? E também o podcast, né? Que foi um ano que a gente nos propôs a fazer isso, a nos comunicar, abrir mais a nossa boca, porque eu acredito que todos nós temos muitas coisas para trazer, né? De ensinamento para outras pessoas através da nossa própria vivência, né? De sermos pessoas que inspiram outras pessoas através daquilo que a gente fala, né? Aquilo não só do que a gente vivencia, mas aquilo que a gente aprende e quer passar, né, para as outras pessoas. Então foi um ano de muito conhecimento e muita comunicação para mim. E para você, Tia, como foi esse ano? Para mim, Tia, esse ano foi o ano que eu busquei desenvolver mais o meu lado espiritual. Então, nesse ano eu fui batizada nas águas, era algo que eu estava buscando, né? Orando e perguntando a Deus onde que eu poderia ser batizada, né? Qual era o momento. E aí as coisas foram acontecendo. Então, eu fui batizada em maio e foi um momento muito importante para mim, muito especial. Depois, eu queria também fazer parte de um grupo da igreja, porque a igreja que eu frequento ela é muito grande. E eu vou sozinha, eu ainda não conheço muita gente lá, e aí eu queria estar perto de pessoas que compartilhassem, né, da mesma fé, e crescer com pessoas também que já estão há mais tempo nesse caminho. Então deu certo também nesse segundo semestre de eu fazer parte de uma célula, então a gente se reúne na casa dos líderes, e lá a gente estuda a palavra, né? A gente conversa, compartilha nossas experiências. Então, é um momento de edificar a nossa fé também, né? Compartilhar. Então, acho que o testemunho um do outro vai fazendo a gente crescer em fé também. Então, isso foi muito importante. E agora tenho amigos. Tenho amigos da igreja, tem sido muito especial. Fiz parte também do festival de Natal que a gente prepara, né, o produto que a gente vai vender no festival. Então, foi um momento muito importante de estar lá, né, juntos, preparando, dedicando o nosso tempo, as nossas habilidades também, e depois vendendo esses produtos. Foi muito legal. Acho que, pensando de uma forma geral, acredito que essa foi a minha grande conquista, né, nesse ano, foi o lado espiritual, desenvolver o lado espiritual. Mas tem outras áreas também, né, então que nem você falou, o TICast, que surgiu de uma ideia, assim, né, a gente começou a conversar sobre isso e conseguimos colocar em ação essa ideia que estava um tempinho guardada, né? Então foi muito legal isso também, porque eu tenho um pouco de dificuldade, né, de me expressar. Você conseguiu se desenvolver, né, nesse ano na parte de expressão,
E para mim, o TIAcast foi o palco, para mim foi um palco para isso, para eu conseguir me expressar melhor, colocar as ideias, né, o que eu penso, colocar para fora, né. E esse é um espaço que eu sinto um espaço seguro, porque tá eu e você, apesar de ter outras pessoas aqui com a gente, né, nos ouvindo, mas eu sinto que é um espaço seguro para eu poder me expressar, falar o que eu penso, o que eu sinto, e foi também uma grande conquista o TIAcast. Assim como você também, né? Eu também me batizei esse ano, então foi um ano também que eu tratei muito essa parte espiritual. Também queria conhecer pessoas novas, né? Então, através disso, também conheci novas pessoas, né? Fiz um curso ali de 6 meses, que foi muito profundo, né? Um desenvolvimento não só emocional, mas espiritual muito forte. E ali eu conheci pessoas que estão no mesmo propósito, né? Que eu acredito que a gente deu esse passo a mais de que existem pessoas além daquelas que a gente já conhece e que são pessoas que podem trazer inspiração para a gente também, né? Então, procurar essas pessoas também foi uma das metas esse ano, né? Além disso, também abrir a porta da minha casa, não só para você vir aqui para a gente gravar, mas também para outras pessoas, né? Essas minhas novas amigas, receber pessoas na minha casa para mim, né? Eu já falei em outros episódios que era difícil para eu abrir a porta da minha casa para as pessoas, então agora eu me vejo muito mais receptiva, né? Tanto é que o Natal vamos fazer aqui em casa, minha família, né? Então são coisas que nunca aconteceram antes e que eu estou me abrindo também, né? Então a parte espiritual, a parte social, então também foi um ano muito especial assim para mim. É legal, né, Tia, a gente se abrir para o novo, fazer coisas novas, mas assim, não na loucura, mas fazer com consciência, né? Então, assim, se no ano passado, no final do ano passado, a gente pensou o que a gente queria para esse ano, é legal ver que a gente conseguiu alcançar, né? Lógico que não com perfeição, muitas coisas também, né? Depois a gente vai comentar o que também não deu certo, mas assim, se abrir para coisas novas, né? E buscar sempre o melhor, se melhorar, se trabalhar, né? Trazer pessoas legais para nossa vida, conhecimento. Então, eu acho que se cada ano a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, a gente vai estar crescendo muito como pessoa, como ser humano. Por isso que é importante a gente revisitar o nosso ano, né? Fazer aquela retrospectiva mesmo, não só anual, mas é uma coisa que eu faço muito, né? Eu gosto muito das segundas-feiras. Todo mundo fala, nossa, mas segunda-feira, gosto muito do primeiro dia do mês. Então, assim, todo começo de semana, para mim, é muito importante, porque eu vejo como foi a minha semana anterior, reflito, olha, foi isso, foi legal, isso não foi legal, o que eu posso melhorar, o que eu não posso. No mês também, olha, eu fiz isso de legal, encontrei tal pessoa, né? Então tudo isso é bom a gente revisitar, né? Porque a gente vê, nossa, estamos indo para um bom caminho. Ou não, nossa, essa semana foi péssima, o que eu posso fazer para que a outra semana seja mais legal, seja melhor, o que eu posso ajustar na minha semana, no meu mês, no meu ano, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essas pausas, de fazer essas retrospectivas, né? Revisitar, né? Mas também colocar em prática, né? Fazer a nossa listinha ali, o que a gente quer. Estamos chegando aqui, né? Nos últimos dias do ano, e fazer, né? O que eu vou levar para o ano seguinte? O que eu deixo no ano que se passou, né? O que eu quero de diferente, né? O que eu quero continuar fazendo, o que eu quero manter na minha vida. Né? Então, isso são reflexões muito importantes que a gente tem que fazer, não só escrever no papel, mas colocar em prática e fazer acontecer. E aí, Tchê, me fala um pouquinho o que esse ano que se passou ensinou sobre você. Esse ano eu vejo que me ensinou que eu posso ser diferente, ser a mesma, mas também ser diferente. Então, assim, é muito daquilo que você falou agora, né, da retrospectiva. Então, eu peguei o melhor que eu tinha em mim e o que eu não estava tão satisfeita da minha personalidade, o que estava acontecendo na minha vida, eu tive forças para transformar. Então, eu acredito que eu consegui fazer mudanças internas muito grandes, talvez externamente nem tanto, mas assim, mudanças internas foram muito importantes para mim nesse ano. Então, respondendo a sua pergunta,
eu acredito que esse ano me ensinou sobre mim a força e a coragem de mudar e ser diferente. E você, o que esse ano te ensinou sobre você mesmo? Esse ano eu consegui olhar mais para o lado mais sombrio meu. Aquele lado que a gente não quer olhar. E que eu falei, se eu não olhar agora, cada vez vai piorar as situações vão ficando mais difíceis. Foi um ano difícil para mim, muitas coisas aconteceram, mas ao mesmo tempo eu tive que encarar que sim, eu tenho fraquezas, sim que eu sou imperfeita, sim que eu tenho falhas, sim que eu tenho muitas coisas a melhorar, e demanda muita coragem, como você falou, tem que ter muita força e muita coragem de encarar que sim, eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar, e é para isso que eu consegui ver, né, que sim, eu consigo ser uma pessoa melhor, e que às vezes sozinha eu não consegui enxergar, precisei de auxílio de outras pessoas do meu convívio, pessoas que gostam muito de mim, né, que falaram verdades na minha cara, que doem, né, profissionais também, mas tudo isso eu sei que foi para um bem maior, para eu me trabalhar como pessoa, né, então para mim foi isso, que esse ano mais me mostrou sobre mim, é isso, que eu tenho um lado sombra sim, e eu posso conviver com ela, sem ter que excluí-la. Então esse foi um grande aprendizado. E que é um processo, né? A gente tem que trabalhar dia a dia, mas só de você reconhecer isso já demanda muita coragem. E tô orgulhosa de mim por isso. E, Tchê, você consegue me dizer um momento ou alguns momentos em que você foi mais forte do que você imaginava ser capaz? É engraçado que a palavra forte, para mim, sempre foi muito presente, porque eu sempre fui a forte, que aguenta, que não sei o que e tudo mais. Mas esse ano eu percebi que a minha maior força é a minha vulnerabilidade. E ali que eu consegui entender que também é força, né? Então, nos momentos que eu mais fui vulnerável, foram os momentos que eu estava sendo mais forte. E nessa vulnerabilidade vem a questão de me expressar, falar para o outro, né? Olha, o que estou chateada, o que não estou chateada, o que me deixou triste, né? Isso é mostrar a sua vulnerabilidade para pessoas, né? E até eu percebi que, além disso, que sim, né, nós podemos chorar na frente das pessoas, né, poder expressar tudo aquilo, e nem sempre um choro é só porque você está sofrendo, mas é porque precisa sair, né, tem muitas lágrimas que precisam sair para liberar, né, e pra gente, falamos, né, no outro episódio da cura, né, sobre a importância da gente liberar essas emoções, né, e muitas vezes essas emoções vêm através de lágrimas, né, então, para mim, a minha maior força foi encontrar essa minha vulnerabilidade e me permitir ser vulnerável também. Jay, e o que você teve que soltar esse ano, mesmo que você não queria? Esse ano, acredito que eu tive que fazer uma decisão, né, muito importante. E assim, se eu decidisse pelo sim, essa decisão ia continuar assim por muitos anos da minha vida. E decidindo pelo não, eu cortava esse laço nesse ano e ia buscar, né, outra coisa. Então, assim, e eu ultimamente, né, tenho exercitado muito esse meu lado espiritual, minha relação com Deus. E aí eu fiz uma oração para Deus, perguntando a Deus, eu não sei para onde eu devo ir, né? O Senhor me mostra, me deu um sinal. E eu orei por isso e Deus me deu a resposta. Não era a resposta que eu queria. Então, eu tive que ter também assim muita sabedoria para dar essa resposta tanto para mim, né, quanto para outra pessoa. E no final das contas, assim, mesmo eu não entendendo direito ou não querendo, né, fazer isso, o que foi maior foi o meu temor a Deus. Então, assim, é a vontade dele, né, que está acima de tudo. E assim, mesmo ficando triste, é estranho falar, né, mas assim, mesmo triste, eu estou feliz, porque eu estou indo para o caminho que é o correto, que é o caminho, né, que Deus escolheu para mim. Não sei exatamente onde vai me levar, mas eu confio que é o melhor para mim.
Então, foi isso, assim, sem ser muito, né, explícita, mas foi isso, foi uma decisão que eu tive que tomar, um relacionamento que eu encerrei por ter uma confirmação de que não era esse caminho para mim. E você, Tia, tem algo que você teve que soltar também, mesmo não querendo? Como a gente é difícil, né? A gente sofre, não querer soltar uma coisa, tem muito a ver com esse apego, né? Da gente se apegar a uma situação, se apegar a uma pessoa. E às vezes Deus tem planos maiores, né? Que a gente não tem noção do que seja, mas de confiar que Ele vai trazer o melhor pra gente. E se nesse momento a melhor coisa era esse afastamento, então que a gente trabalhe isso, né? Porque sempre vai ter um motivo maior. Né? Se aconteceu isso agora, não foi antes nem depois, temos um porquê. E se assegurar nesse porquê, né? E por mais doloroso que seja, é um momento que a gente precisa passar. Né? Onde é nesses momentos de deserto que a gente mais se trabalha. Porque quando a gente está muito feliz, está tudo muito bem, a gente quer manter aquilo, né? Não tem por que a gente mudar, porque o time está ganhando, né? Agora, quando as coisas estão sofridas, estão doloridas, é a hora que fala, Deus, eu não quero continuar muito tempo nisso, o que eu tenho que fazer? Né? E aí a gente entrega na mão de Deus, sabe que Ele tem esses planos e a gente vai seguindo com essa confiança. Né? Então, o que eu posso te dizer sobre isso, né, da minha parte, o que eu tive que soltar foi isso, essa questão de me apegar às coisas como tem que ser no meu tempo, do meu jeito, e não é assim. Né? Então, esse ano também foi muito importante para mim nessa questão espiritual de confiar numa força maior, de confiar num propósito maior, né? Que sim, tem coisas que acontecem que a gente não quer que aconteça, mas que tem um porquê. E lá na frente a gente vai saber. Isso que é o que a gente tem que se assegurar e o que nos dá força de continuar nesse caminho, de ter fé de que as coisas vão ficar melhores. Né? Então é isso que eu estou me apegando agora. E soltar, né? Deixar as coisas acontecerem e no tempo que for, no tempo certo, as coisas vão ser resolvidas. E enquanto isso a gente vai se trabalhando e se cuidando, que é o mais importante. E revisitar, né, Tchê, essa palavra, nem sempre é a gente reviver, né? É só ir lá, dar uma espiadinha pela janela ali, né? E ver como uma terceira pessoa mesmo. Porque acho que quando a gente vê de fora, fica mais fácil a gente analisar a situação do que a gente colocar nossas sensações e emoções ali dentro, né? Então é importante a gente revisitar isso como se fosse uma melhor amiga, né? O que a minha melhor amiga me falaria nessa situação? O que a minha melhor amiga faria se fosse, né, ela no meu lugar aqui? E esse negócio de revisitar também, é legal a gente olhar sem julgamento, né? Então, a gente falou aqui de conquistas, de coisas que a gente conseguiu vitória, né? Mas também tem outras metas que nós traçamos e não conseguimos alcançar. Então, assim, olhar sem muito julgamento, né? Ver o que foi possível fazer, por que não foi possível alcançar, né? Será que essa meta que eu tracei estava muito fora da minha realidade? Ou será que eu não fiz o suficiente para alcançar? Então é olhar sem julgamento, mas assim, como uma lição, né? A gente revisitar e ver onde eu posso melhorar, quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos que não foram legais para eu eliminar, né, no próximo ano. Eu acho bacana a gente fazer esses movimentos assim, para ir aprimorando, né? Se aprimorando cada vez mais. E aí, depois que a gente faz esse revisitar, né, é importante a gente agradecer. Né? E agradecer envolve muitas coisas, não só as coisas boas que nos aconteceu durante esse ano todo, né, que a gente quer manter e continuar agradecendo no ano seguinte, mas também ser grato pelas dificuldades, né, porque foram através dessas dificuldades, né, do deserto que eu falei que a gente vai atravessar, que vai nos trazer novas evoluções, maturidade, crescimento, né, e ser grato pelos momentos que também não foram tão bons, porque são eles ali que nos fortalecem, né, então é importante também agradecer, né, não só pelo sol, mas pela chuva também, porque a chuva é que faz, né, toda a grama crescer.
E agradecer também pelas portas que se fecharam esse ano, né? Porque cada vez que se fecha uma porta, automaticamente, magicamente, se abre uma nova, né? Nunca Deus vai fechar uma porta para não abrir uma outra melhor, né? Então, agradecer por essas portas fechadas também é importante. Agradecer pelas coisas que a gente não entende também, né, Tia? Então, muitas vezes a gente idealiza algumas coisas, criamos expectativas e as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria, mas acontece da maneira que tem que acontecer, né? Então, é agradecer por isso, que nem se falou. Às vezes são portas que se fecham, são momentos difíceis, mas agradecer pelo que a gente nem entende, agradecer pelo que a gente nem desejou que acontecesse, né? É ter esse coração e esse espírito sempre grato e confiando que Deus sabe de todas as coisas. Isso é entrega e confiança, né, Ti? Que é o que Deus pede pra gente. Confiar e se entregar, se render e deixar com que as coisas fluam, né? E só que fazer a nossa parte também, né? A gente fala sobre oração e tudo mais. A oração, por mais que pareça um movimento parado, é um movimento ativo também, né? Porque quando a gente ora, a gente está fazendo com que aumentamos a nossa fé, né? E isso é um movimento muito grande. Por mais que não parece, né, um movimento externo, é um movimento interno de muita força, né? Então, por isso que é muito importante a gente orar e agir. Com certeza. Esse momento de oração é quando a gente se rende, né, a Deus e coloca tudo o que a gente está sentindo, agradece, pede também, tem um momento de um relacionamento, né, com algo maior. Às vezes tem gente que não né, não tem uma religião assim cristã, mas acredito que as pessoas, o ser humano, costuma pedir a alguém, né, por algo, né, quando as coisas estão difíceis. Geralmente a gente se apega a algo maior. Então, a oração para nós cristãos é isso, né? É ter um relacionamento com o nosso Deus, Criador. E isso não é só entregar na mão dele e se vira aí, Deus. Né? Não é assim. Toma que é seu. Toma que é seu. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é isso, é descansar e confiar e entregar, né? E é isso que é a fé, né? Tchê, tem alguma coisa que você fez esse ano que você talvez tenha minimizado, dado pouco valor, mas que na verdade é algo a se agradecer? Uma coisa que eu fiz, né, e faz menos de um mês, foi colocar a rede de descanso na minha varanda. Desde quando eu me mudei para cá, eu tinha essa vontade, mas não sei porquê, era só pregar os ganchos ali, comprar rede, uma coisa muito simples, né? E fui deixando, e fui deixando, e fui deixando, passaram anos. E esse ano eu coloquei a rede e foi a melhor coisa que eu fiz, porque é o momento que eu paro, descanso. Agora, né, entramos no verão, então, né, aquele calorzinho da noite antes de dormir, eu deito ali, leio, né, um pouquinho antes de descansar. E, nossa, fez muita diferença. É um momento mesmo de descanso, né, de prazer, de leveza, né? Aquele balancinho, assim, né? Muito gostoso. Então, para mim, foi um momento de agradecer, né? Por eu fazer esse movimento de colocar os ganchos ali e comprar a rede, né? Parece algo pequeno, às vezes nossa mente até fala, ai, que bobo, né? Mas é algo a se agradecer também, né? Algo que você fez por você e que te proporcionou um momento de bem-estar, né? E não só isso, Tchê, porque assim, a rede me remete muito aos meus tempos de infância, né? Na chácara ali, com meu pai, né? Com a minha tia, com meus primos. A gente vivia a infância inteira dentro de uma rede, balançando um no outro ali, brincando. Então, isso me trouxe também essa diversão, essa leveza da minha criança ali, né? Então, foi muito gostoso. Então, toda vez que eu deito nela, eu me lembro ali daquele passado gostoso, né? E agradeço por criar esses momentos mesmo adulta, esses momentos de distração, né? De momentos de diversão. E para você, Tchê, qual foi esse momento simples que você tem para agradecer nesse ano?
eu tinha muita dificuldade de fazer as coisas sozinha. Então, ir ao cinema sozinha, sair para comer num restaurante sozinha, ir viajar sozinha. Então, acredito que esse ano eu consegui aproveitar da minha própria companhia. Então, eu consegui fazer coisas sozinha, sem me sentir mal. Lógico que no começo eu me sentia desconfortável, achava que estava todo mundo me olhando, mas agora, assim, eu não preciso de companhia para fazer o que eu quero. Obviamente que se tiver companhia, eu vou estar muito feliz, se for uma companhia agradável, mas eu não me privo de fazer coisas que eu gostaria de fazer por não ter companhia, porque a minha companhia está se tornando muito agradável para mim. Então, foi uma coisa assim, uma conquista também desse ano, que eu tenho a agradecer, porque era algo que eu não fazia antes. E esse ano eu me propus, né? Ou fui forçada a me propor, mas foi muito bom. E tem uma versão sua, Tia, que nasceu esse ano? Tem sim. Eu acho que essa questão de confiar mais na vida, né? Eu acho que é uma nova Cíntia, que queria fazer e acontecer e resolver e insistir e persistir e implorar e fazer tudo do meu jeito, né? Essa Cíntia não ficou um pouco lá no ano que está passando, e agora confiar mais na vida, deixar que as coisas fluam como tem que fluir, no tempo que tem que fluir, né? Deixar que as coisas se resolvam por si só, nem sempre tem que colocar meu dedinho ali para resolver, né? Então essa Cíntia tá mudando, né? É um processo, né? Como eu falei, dia após dia eu percebo quanto eu tenho confiado mais nesse tempo, né? A gente já falou sobre tempo no outro episódio, mas é muito isso, né? Deixar que as coisas tenham um tempo determinado para todas as coisas e a gente acreditar nisso. E você, Tchê? Para mim, a versão minha que nasceu esse ano foi a versão de fazer. Eu acho que eu estava muito acomodada ou estava muito prostrada nos anos anteriores, né? E esse ano eu me propus a fazer algumas coisas e fiz. Então, eu fiquei muito orgulhosa porque isso não é o meu natural. Foi assim com muito esforço, mas eu consegui fazer e acredito que fiz bem feito. Uma das coisas foi a faculdade, né, que eu iniciei esse ano. E assim, foi bem difícil conciliar, né, o trabalho com a faculdade. Eu fiquei bem cansada, estressada, mas quando eu olho para trás hoje, eu vejo que eu consegui, sabe? Eu passei por isso, foi uma coisa que eu decidi fazer, eu fiz bem feito e fiz até o final. Assim, o final do primeiro ano, né? Tem mais aí 4, mas assim, foi isso, fazer, né? Eu não me propus a fazer muitas coisas, porque eu vejo que eu traço metas mirabolantes. Esse ano não, eu tracei poucas, mas as poucas que eu tracei eu consegui. Então isso me deu confiança, sabe, para traçar mais novas metas. Então essa versão minha que nasceu, uma versão de atitude, de fazer acontecer. É engraçado, né? Porque como a gente se entrosa de um jeito, né? Porque tudo que você viveu é tudo que eu já vivi e a gente trocou. Somos hostas, né? Complementares, Exato. É o que a gente já postou antes. No seu caso era descansar, parar de agir, e o meu era agir. E é engraçado, né? A gente para pensar e reflete, né? Como as coisas podem mudar. Né? Não é porque eu trabalhei a minha vida inteira de uma forma que eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida inteira desse jeito, né? Tem como a gente fazer pequenos ajustes que faz a gente fazer movimentos diferentes e que vai complementar aquilo que a gente já vivia. Não é que eu vou deixar de fazer e tudo mais, mas tem esses momentos de pausa que são necessários e que eu não me permitia, né? Assim como tem momentos que para você era importante você agir, né? E você fez e colocou a mão na massa e resolveu. Foi. Estamos de parabéns. Estamos. Eu acho muito engraçado que, assim, a gente vive coisas parecidas, mas de lados opostos. Eu acho que em algum momento a gente vai se encontrar no meio do caminho. Sim. Uma coisa que me veio à mente agora é que a gente se encontrou semana passada e eu falei assim, ai, tia, tira uma foto minha aqui nesse lugar. E aí você foi lá, tirou uma foto e você falou, engraçado, eu que pedia para você tirar fotos minhas e agora é você que está pedindo, né? Sim. E aí foi isso que eu falei, né? Olha,
Agora eu tiro mais foto e você menos, e em algum momento a gente vai se encontrar no meio do caminho. Que antes você não gostava de tirar fotos, né? Então eu sempre fui das fotos, de postar. Isso é uma das coisas também que mudou, né? Não só a questão de eu parar de agir, né? Descansar mais, ficar mais um momento mais quietinha, mais internalizando, né? Que tanto é que nas minhas redes sociais eu não tenho tanto, né? Eu postava todo dia, stories, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sinto mais essa necessidade, né? Porque como eu falei da questão de olhar para esse lado mais sombrio meu, tem muito a ver com eu querer, assim, sempre estar nessa luz, né? Então tem um momento que a gente tem que dar uma apagadinha nessa luz, né? Para mim foi muito importante isso, porque eu percebia que as redes sociais me distraíam muito daquilo que eu precisava realmente olhar, né? Eu não era uma viciada, assim, já fui muito, mas eu não estava, assim, esse ano, né, eu não estava nesse vício de ficar muito tempo no celular, eu já tinha diminuído bastante, mas eu percebia que ainda me distraía. Então, o que eu fiz? Eu diminuí, né, eu quase não posto, né, quase não vejo, eu prefiro dessa forma, nesse momento, que está me ajudando também a eu dar energia, gastar mais energia com outras coisas. Eu tenho escrito bastante, eu tenho, né, orado bastante, e tudo isso está me ajudando a me trazer para um diferente, uma Cíntia diferente, que uma nova versão. Uma nova versão minha, e eu estou gostando dessa nova versão. Né? Não sei, né, onde que vai, porque geralmente a gente vai de um extremo para o outro. Eu tô sentindo que eu tô indo muito para esse extremo de ser muito zen, né, muito introspectiva, mas como você falou, em algum momento a gente vai se cruzar ali no meio, a gente vai encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos, né, mas eu estou nessa fase, assim, de dar uma pausa, de que não preciso estar à vista, à mostra a todo momento, né, não preciso ficar tirando fotos em todos os lugares que eu vou e postando, que isso não vai, nesse momento, para mim, não é válido. E é respeitar cada fase que a gente se encontra, né? E não ficar fixo em algo, tipo, eu nasci assim, vou morrer assim, e é assim que eu penso, não vou mudar de ideia. Não, é saber transitar por essas novas versões, nossa, que vai aparecendo, e até consolidar numa que a gente acha que é o ideal, né? E temos a vida toda aí pela frente. Nunca chegaremos no ideal, essa é verdade, essa né? É verdade. Mas é assim, a gente mais tem próximo do ideal, talvez. Sim, né? E testar os dois extremos, né? Não tem como, né? Quando a gente tá em algum momento a gente vai pro outro, e aí a gente vai equalizando ali, né? O que a gente consegue ali para encontrar, estar próximo desse ideal, né? Outra versão minha agora, pensando aqui, né, que nasceu esse ano, é uma versão que consegue receber sem ficar incomodada. Então, antes eu recebia das pessoas, mas eu sempre achava que eu tinha que logo retribuir. E na mesma medida, no mesmo, sabe, para manter a balança equilibrada. Acho que eu já falei aqui no podcast outra vez, mas assim, eu tinha esse incômodo. Se eu recebesse algo, eu não ficava em paz enquanto eu não retribuísse. E esse ano eu tenho recebido muito e não tenho dado conta, sabe, de retribuir. E eu tô só aceitando, e tem sido muito bom, assim, descansar nisso, sabe? Receber e ficar em paz, ficar grata, e só o que eu posso retribuir é a minha gratidão, e tem sido muito bom, tem sido leve. Não ficar, né, nessa culpa, né, nessa autocobrança de eu devo ir, eu devo, né, eu preciso retribuir, eu preciso... Não, às vezes é um momento de só receber mesmo e ser grata por isso, e você merece receber, né, entender que a gente tem esse merecimento de receber as coisas é muito importante. Eu me vi também muito nisso, né, de quem só entregava demais, né, tem momentos que a gente tem que só receber e agradecer, né, faz parte também desse nosso lado feminino, né. Então, Tchê, passando aqui para a fase do recomeçar, né? Pensando muito para o próximo ano, para o próximo ciclo, eu fico pensando que é bom a gente fazer recomeços com intenção, né? Que nem eu falei ano passado, a minha intenção era me desenvolver espiritualmente. Então, a gente vai com foco, né? E também tem que ser algo intencional e não com pressão, né? Por exemplo, criar metas impossíveis, né, ou metas muito rígidas, que às vezes é difícil de cumprir. Então, como que você pensa o seu recomeço para o próximo ano?
Eu penso que tem que ser mais leve, com menos cobrança, né? Que sim, a gente tem que ter alguns sonhos, né? E metas, desejos, mas que sejam palpáveis, né? Que sejam fáceis de ser alcançados, né? Não fáceis, porque, né, sempre tem os seus desafios, mas que sejam coisas reais, né? Coisas pé no chão, que eu sei que eu vou dar conta de resolver, e aquilo que eu acho que eu não vou dar conta, eu vou encontrar uma forma de conseguir chegar e alcançar, né? E se não alcançar, tá tudo bem, não me cobrar, tem o ano seguinte, né? E se não foi, não era para ser. Que também a gente tem que entender que algumas metas que a gente traça, às vezes é uma coisa nossa, da nossa vontade, mas às vezes não é da vontade de Deus, né? Então a gente faz ali do nosso jeito, mas ali no final do ano não se cobrar por aquilo que não aconteceu, né? Então eu acho importante, eu gosto de chamar de metas e de objetivos, né? Porque se eu falo de sonhos e desejos, parece que é uma coisa muito fora, né? Assim, então eu tenho sonhos, mas eu prefiro nomear de metas e objetivos que eu sei que são alcançáveis, né? O sonho a gente sonha dormindo, então prefiro acordada, né? Então eu prefiro chamar assim. E você? Bom, o que eu penso para mim, né, para minha vida, para o ano que vem, eu quero focar o meu esforço financeiro no meu novo lar, né, que tá para sair, tá para ser entregue as chaves. Então, o meu esforço financeiro vai ser concentrado nesse meu novo lar. Outra meta que eu tenho para mim também é cuidar mais da minha saúde física, né? Cuidar melhor da alimentação, inserir uma atividade física, mas já entendi que não é academia. já testei várias vezes e vi que não é academia. Apesar dos médicos falarem que tem que ser uma musculação, né? Eu vou dar um jeito de descobrir outra atividade física que envolva, né, peso, movimento dos músculos, eu não sei ainda, mas basicamente é melhorar a minha saúde física através da alimentação e exercício físico. E uma meta financeira também, que é cuidar tanto, né, da minha casa externa quanto da minha casa, né, do meu espírito, assim. Então, por enquanto, são essas metas que eu tracei, sem abandonar as anteriores, né? Eu acho que é ir acrescentando e dando espaço para outras. Você falando disso, né, eu também quero, esse ano, eu não vou fazer o teatro, não vou fazer a dança, já determinei que esse ano já foi o suficiente, né, para eu aprender o que eu precisava, e eu pretendo as minhas habilidades manuais, que é uma coisa que eu sempre gostei, né, então esse ano eu quero fazer algum curso de artesanato, não sei ainda em que área, mas eu sei que eu vou fazer, né, então só escolher ali para me matricular o que eu vou querer fazer, mas alguma coisa manual, com certeza. E que é algo que eu gosto, né? É uma das coisas, uma das habilidades que eu tenho, né? E que eu quero exercitar mais esse ano novo. Muito bom. É bom a gente também, né, utilizar nossas habilidades e aprimorar, né? E aí uma das coisas que eu quero fazer também, esqueci de falar anteriormente, é fazer aula de argila, como que chama aqui? Cerâmica. Cerâmica, quero fazer aula de cerâmica. Até te convido para fazer comigo. Vamos. Porque eu acho que ter o contato, né, com algo que vem da terra, assim, com algo orgânico, matéria orgânica, usar a criatividade, dar forma, né, para um objeto, acho que isso faz muito bem, né, para nossa mente, para o nosso corpo também. E é uma questão ancestral, né? Essa questão de habilidade manual para a mulher é muito importante a gente saber trabalhar com isso, né? Transformar algo bruto em algo bonito, em algo criativo, né? Então isso aflora isso nas mulheres, né? Então acho que é uma coisa que eu aconselharia todas as mulheres, mesmo aquelas menos habilidosas, a tentar alguma coisinha que seja manual, que acho que é muito importante para nós isso. E falar em recomeçar nem sempre, aliás, nunca é a gente começar de novo igual. Né? Um recomeçar é mudar algumas posturas, melhorar algumas formas de pensar, de sentir, de agir, né? Então, te pergunto, Tchê, como que você quer recomeçar? Uma forma, né, de recomeçar, eu acho que priorizando
Deus, né, acima de tudo, entregando a minha vida, Ele colocando Ele no centro da minha vontade e depois me priorizando. Eu acredito que esse ano foi um ano que eu tive que trabalhar muito isso, me colocar em primeiro lugar, em primeiro lugar depois de Deus, né? Mas assim, eu me proteger de situações que estavam sendo prejudicial para mim, e aí, assim, me priorizar, me cuidar, né? Eu me tratar com gentileza, assim como eu trato você ou quem é próximo, né? Com gentileza, com carinho, com atenção. Eu quero fazer isso para mim. Eu já venho fazendo isso, né? Mas para o próximo ano, o que eu quero fazer também é fazer isso por mim e para mim. Eu também acho que faço das suas palavras as minhas, porque esse ano realmente foi um ano para nos olhar para dentro, né, nos priorizar, né, porque aconteceram algumas situações, tanto na sua vida como na minha, que nos mostraram que a gente precisa melhorar essa questão, né, de olhar para a gente com mais amor, com mais compaixão, com mais carinho, né, não que a gente não olhava, mas a gente acabava priorizando as outras coisas, outras pessoas, outras situações antes de olhar para a gente, na nossa real vontade. Né? Então a gente quer esse ano novo que chega dedicar esse tempo para nós a nos amar mais, que assim a gente vai conseguir amar melhor os outros, né? Então esse ano para mim é um ano de me amar para poder amar melhor os outros. Só assim, né, Tia, a gente consegue ser um ser humano melhor para a sociedade, sendo melhor para a gente e primeiro para Deus. Exato. E Tia, para você, o que você não quer mais repetir no novo ano que chega? Acredito que eu não quero mais fazer coisas que não são para mim, sabe? Às vezes a gente age para agradar outras pessoas ou para não ser mal vista, né? Eu não quero mais fazer as coisas que não são para mim, sabe? Que não tem a ver com o meu propósito, que não tem a ver com o meu caráter, com o que eu desejo para minha vida. Então, é isso que eu deixo nesse ano que passou. Fazer as coisas que não são para mim, para minha essência. Isso eu deixo nesse ano, não quero mais repetir. E você, Tchê, o que você deixa nesse ano que você não quer mais repetir? Esse ano eu deixo a insistência, né, de querer insistir em algo, em querer forçar algo que não seja da vontade de Deus, ou que seja só do meu jeito, insistir da minha forma. Não quero mais insistir da minha forma, do meu jeito, no meu tempo. Então isso eu quero deixar esse ano. Parar de implorar e de forçar uma coisa que não é para acontecer, não é para ser. Eu acho que eu vim uma vida toda insistindo e persistindo, e não é assim que funciona. A vida pode ser mais leve, tranquila, e podemos receber aquilo que já está disponível para nós, sem querer forçar algo que está indisponível. Então isso eu vou deixar para lá. Então, Tchê, acho que a gente já conversou bastante, né, sobre revisitar, agradecer e recomeçar. Agradecemos a vocês por estarem com a gente durante esse ano que se passou. Nós desejamos que o seu próximo ano comece com verdade, leveza e gentileza consigo mesmo. Aproveitamos aqui para vocês usarem esse final de ano desse recesso, né, que também vamos tirar um tempinho para gente, para vocês maratonarem os nossos episódios anteriores, estão todos aqui no nosso canal. Aproveita para curtir, compartilhar. Nós temos nosso canal aqui no YouTube, temos também no Spotify, no TikTok e também no Instagram. A gente coloca os cortes ali das partes principais e mais importantes. Lembram de comentar, e ano que vem nós vamos trazer novidades, né? Temos nossas metas aqui para a gente recomeçar um novo ano, e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Até, tchau, tchau.